Na sexta-feira passada, fomos assistir à inauguração do novo templo da Igreja Chinesa. Os nossos irmãos que estiveram conosco por muitos anos nas nossas instalações do primeiro andar compraram as suas novas instalações e na sexta-feira tivemos então a inauguração, uma inauguração muito alegre. Havia um banquete antes, mas ao banquete eu não fui. Eu aguento algumas coisas, mas nem todas, e o banquete era muito demorado e com muitas iguarias, e eu não podia participar certamente de tudo aquilo que os nossos irmãos prepararam com alegria. Mas fomos ao culto, que começou às 9 e à meia-noite eu tive de sair e eles ainda continuaram no culto. São cultos realmente muito abençoados e muito festivos, muito alegres. Tive a oportunidade de falar aos irmãos da Igreja Chinesa, porque casei a maior parte deles, que agora estão a dirigir a igreja, e apresentei os seus filhos, de modo que eles me consideram sempre o seu pastor português. Eles têm agora um pastor chinês que veio para dirigir a igreja, mas eu continuo a ser o seu pastor português. E de vez em quando então querem que eu vá lá participar com eles dos cultos. Espero que não sejam tão longos como foi o de sexta-feira passada. Mas eu tinha realmente alguma coisa para dizer àqueles irmãos. Era como um filho que sai de casa, que precisa de uma recomendação. Era necessário dizer-lhes alguma coisa importante que eles pudessem guardar. E resolvi dizer-lhes três coisas importantes que nós também podemos ouvir com atenção, porque são importantes para nós também. Nós necessitamos delas, necessitamos de as considerar, necessitamos de as analisar convenientemente. Há três coisas na vida que jamais voltam atrás. Nós sabemos. Realmente existem três coisas que não voltam nunca atrás. É o tempo, são as palavras e são as oportunidades. Não voltam atrás. E como é tão importante que nós lembremos isso, nas palavras que dizemos, que não podem ser recolhidas, que nós não podemos fazer desaparecer. Como é importante nós considerarmos que, de facto, há um tempo que estamos a viver, que é único e que tem de ser vivido conforme a orientação do nosso grande e poderoso Deus. Há três coisas que podem destruir uma pessoa. Meus irmãos, há três coisas que podem destruir-nos. E nós devemos ter cuidado com elas, porque a destruição acontece, de facto. É inevitável. Se nós não tivermos o cuidado necessário, seremos dramaticamente destruídos. É a ira, o orgulho e a falta de perdão. Isso destrói a nossa vida. Quando nós vivemos irados, quando o sol não se põe sobre a nossa ira e quando nos sentimos orgulhosos,
imaginando que somos capazes de tudo e de alcançar todas as metas, todas as virtudes. E quando nós vivemos sem ter a capacidade de perdoar, estamos a ser destruídos, lamentavelmente. A destruição vem, corrói dentro de nós e em breve nós não existiremos mais. Há 3 coisas que nós nunca devemos perder. Podemos perder tudo mais, mas há 3 coisas importantes que nós nunca, em tempo algum, devemos perder. É a paz, é a esperança, é a honestidade. Nunca devemos perder. Se perdermos algumas destas coisas, nós estaremos certamente a perder o melhor, o mais importante da nossa vida. Há 3 coisas que são imensamente valiosas. É um tesouro para cada um de nós. Há realmente dentro do nosso coração 3 coisas que valem imenso. É o amor, a bondade, a família e os amigos. Que valor inestimável! Se nós pudéssemos compreender como é valioso o amor, se nós pudéssemos entender como realmente é importante que vivamos o mandamento do Senhor Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se nós pudéssemos apreciar melhor, mais a família, às vezes, só quando a perdemos é que nós vemos que perdemos o melhor que tínhamos, o mais valioso, o mais importante. Há 3 coisas que não são seguras de modo nenhum, por mais que nós queiramos agarrar, por mais que nós tenhamos força, por mais que nós desejemos, há 3 coisas que nós nunca podemos segurar. É o êxito, a fortuna e os sonhos. Não podemos segurar a fortuna. Não podemos segurar o êxito. Às vezes subimos, às vezes colocamos-nos como num pedestal, mas de repente tudo isso se esvai, tudo isso desaparece. Meus irmãos, e como são loucos aqueles que pensam que podem segurar a fortuna. Este é um tempo que prova que realmente a fortuna não se segura. Há 3 coisas na vida que formam o nosso caráter e nós devemos cuidar bem da formação do nosso caráter. É a sinceridade, o compromisso e o trabalho árduo. Temos de ser sinceros. O Senhor Jesus cuidava muito que os seus discípulos entendessem que a sinceridade era muito importante
era indispensável. Ele ficava triste quando olhava para os fariseus e os considerava como sepulcros caiados de branco. O vosso falar seja sim, sim e não, não. O Senhor Jesus quer a nossa sinceridade a cada momento. Como também nós somos um povo de compromisso. Quando nos comprometemos com Deus, o nosso compromisso é para valer. Como todos os demais compromissos. Compromisso com a família, compromisso no casamento, o compromisso perante quem quer que seja tomado tem que ser respeitado. Há 3 pessoas divinas que farão toda a diferença na nossa vida de cada dia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas que mudam tudo aquilo que nós somos. 3 pessoas que realmente permanecem conosco sempre e nos concedem o poder que nós necessitamos. Meus irmãos, nós precisamos de viver hoje com poder. E o Senhor concede-nos o poder que nós necessitamos. A palavra do nosso Deus diz-nos na Epístola aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 14, o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Estamos ainda a lembrar a Páscoa e lembramos as palavras importantes que Jesus disse. Uma das palavras mais importantes que ele disse, certamente, após a ressurreição, foi: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis o poder. Meus irmãos, nós necessitamos deste poder. A Igreja necessita deste poder. É curioso que o apóstolo Paulo tinha sido preso em Filipos, tinham-no escorraçado em Tessalónica, tinha fugido de Bereia, haviam-no escarnecido em Atenas, mas nada disto parece perturbar o grande servo do Senhor. Ele escreve agora à igreja que está em Roma, ele escreve agora ao coração do império, não está perturbado por aquilo que lhe aconteceu, não lhe importa que tenha sido despedido,
Portanto, e que tenha saído com a risota dos atenienses daquele tão importante Areópago. Ele diz: vós que estáis em Roma, embora a vossa cidade seja a senhora do mundo, embora os vossos imperadores sejam adorados como divindades, ainda que estejais elevados por toda a vossa glória, pelas vossas vitórias, tendes de saber que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo que vos prego. Não me envergonho, porque é o poder de Deus. O poder que Deus dá. Poder que é mais do que a sabedoria humana. Um poder que nós precisamos de alcançar, para que alcancemos também corações sábios. Meus irmãos, os gregos, não há dúvida, legaram-nos uma cultura imortal. E mesmo quando eles foram subjugados política e militarmente, a sua cultura prevaleceu, exercendo uma admirável influência. Nós precisamos da sabedoria, mas de uma sabedoria que venha do céu, de uma sabedoria que seja realmente para todos nós aquilo que nos pode ajudar na resolução de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Há muito que se quer conquistar o mundo pela sabedoria. É por isso, meus irmãos, que as grandes batalhas se travam hoje no campo da educação e na formação. É por isso que hoje olhamos para as escolas com o maior cuidado. É por isso que hoje nós estamos atentos aos laboratórios para vermos as vitórias alcançadas. A sabedoria humana continua a ser realmente da maior importância. E nós damos graças a Deus por tudo aquilo que já se alcançou pela sabedoria humana. Mas pode haver um lado perverso. Na Alemanha de Hitler, a Alemanha quis selecionar os melhores. A Noruega, tão revestida de bem-estar e de paz, é capaz de criar no seu seio um monstro. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, meus irmãos, dizia na primeira carta, no primeiro capítulo e no verso 22, o seguinte: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, sabedoria do céu, sabedoria que discerne, que ensina, que olha para o coração, que olha para a nossa alma, que é capaz de nos definir, de nos fazer compreender o que é importante, o que é necessário, o que é útil, aquilo que devemos saber, aquilo que devemos rejeitar. A sabedoria que vem do alto, fundamentada no amor, que nos alcança agora, enquanto estamos no caminho,
agora que precisamos de ajuda ao percorrermos a estrada da vida e depois pela eternidade fora. Meus irmãos, esta sabedoria que nós necessitamos, que é poder de Deus, cuida de nós na alma, cuida de nós fisicamente, cuida de nós intelectualmente. Realmente nós podemos alcançar a sabedoria mais do que os nossos mestres, mais do que os velhos, porque é a sabedoria que o Senhor nos concede, que é poder de Deus, que nos torna verdadeiramente sábios neste tempo de tanta confusão, de tantas dificuldades. Este é o poder, meus irmãos, que nós necessitamos. Poder ainda maior que a força. Vencer é um velho argumento que o homem tem, vencer pela força, que tem sido utilizado desde os alvores da humanidade. O homem sempre quis vencer e fê-lo pela força no início. Foi assim que se formaram impérios. Foi assim que conquistámos o nosso território. Foi pela força. É assim, meus irmãos, que se têm imposto ideologias, governos em tantos lugares da terra. É assim que uma boa parte dos problemas hoje pretendem ser resolvidos pela violência. Pode ser no País Basco, na Síria, na Palestina, no Egito ou na Guiné-Bissau. É pela força, pela violência. Muitas vezes nós sabemos que os homens tendem a exercer pressão para fazer vingar os seus pontos de vista. Muitas vezes isso tem acontecido até conosco. Nós queremos que haja uma vitória, que se vença, que se alcance o que queremos, mesmo que tenha que ser pela força. Mas o poder de Deus é diferente e interessa-nos muito mais conhecê-lo, saber que ele existe. O poder dunamis, poder que é realmente poderoso, que vem do céu, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o profeta Zacarias. É este poder, meus irmãos, que nós temos de procurar alcançar. E Cristo veio nos trazer a compreensão deste novo poder. A força que ele tinha era a força do amor. A força que ele exercia era a força do bem. E como ele nos ensinou a sermos poderosos, a alcançarmos tudo aquilo que é importante alcançar, quando nos dizia: orai pelos vossos inimigos. Se te baterem numa face, dá a outra. Tudo quanto creis que os homens vos façam, fazei-lhe vós primeiro. Este é o poder. Poder de Deus. Este é o poder que nós necessitamos. Poder, meus irmãos, que está ao nosso alcance, que é para todos nós mais valioso do que o dinheiro. Hoje, o dinheiro parece ter tomado conta da vida dos homens. Quando falamos em crise, falamos em problemas financeiros, falamos de dinheiro. Há ainda quem queira vencer o mundo pelo dinheiro. Hoje, a maior parte das guerras
são guerras de petróleo, são guerras de diamantes. Há ainda hoje, mesmo que seja absurdo, bancos que estão ligados à religião. O Deus dinheiro fascina a humanidade. Este Deus é pregado todos os dias, a todo momento, nas nossas televisões. Muitas vezes nós somos induzidos a crer que com o dinheiro iremos vencer todas as coisas. Isso é o grande sermão que nos é ministrado. O maior culto não se realiza aqui, nem em alguma catedral, em Belém, nos Jerónimos. O maior culto hoje realiza-se num algum centro comercial. É lá que são os grandes cultos da humanidade. Há pouco tempo havia um anúncio nas televisões do Brasil que dizia o seguinte: a fé remove montanhas, mas o dinheiro pode comprar essas montanhas. O dinheiro pode comprar tudo, mas não o poder que Deus nos quer dar de graça. Por este motivo, o apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, poder que me salva do perigo, poder que me salva de uma vida sem sentido, poder que me salva da corrupção, poder que me salva hoje e para sempre, poder de Deus, que o Senhor quer que cada um dos seus filhos tenha, agora e sempre. Amém.